Por isso que muitas pessoas saem debaixo do guarda-chuva das religiões e entram nos novos guarda-chuvas das pseudo-religiões do despertar da consciência, do YouTube, dos cursos, dos gurus disfarçados de professores. Chegou a hora da gente conversar um pouquinho mais sério sobre o despertar da consciência. No final do ano passado, eu falei para vocês que esse ano de 2025 e o ano de 2026, eles iam ser muito difíceis. Dois lados, né? Muito difícil no despertar da consciência, por um lado, porque a desinformação ela ia tomar uma proporção muito maior do que antes, pela movimentação do governo oculto, né? Quem assume os Estados Unidos, vocês estão vendo o que está acontecendo, e a contrapartida do governo oculto, que tem algumas outras regiões do mundo dominadas, mas obviamente querem retaliar o contra-ataque. E o que essa batalha significa? Quem assume? Eu já falei sobre isso aqui, mas eu falei para vocês que a questão da desinformação, e não a desinformação comum, a desinformação comum é aquela que a mídia continua manipulando as informações, continua manipulando os fatos, todas as técnicas que a gente fala desde o DG1, que a gente fala desde sempre, isso serve para a massa que está para aí, né? Isso serve para quem não está no caminho do despertar da consciência. Agora, quero crer que eu estou falando com vocês aqui que estão no caminho do despertar da consciência. Portanto, já não caem em qualquer conversa da mídia. A conversa precisa ser um pouco mais rebuscada. E foi exatamente esse alerta que eu dei no final do ano passado. Eu falei para vocês. Eu falei que a questão da desinformação relacionada a OVNIs, relacionada a coisas relacionadas ao despertar. Então, assim, desinformações voltadas para o povo do despertar. Quem está começando no despertar e quem já está no despertar da consciência, né? Esse seria o foco de uma parte do governo oculto com esse tipo de informação. Isso já começou muito cedo esse ano. Muito cedo esse ano. Se vocês repararem, eu já tive que fazer vídeo, porque a maioria já começou a cair na conversa da questão da frequência Schumann, né? A questão da frequência Schumann eu acho que foi uma das maiores mobilizações, olha que a gente estamos entrando no 4º mês do ano, né? Então primeiro quadrimestre aí passou já com a questão da frequência Schumann, pegando todo mundo e fazendo de gaiato, né? A segunda é esse tal descobrimento do que tem debaixo das pirâmides do Egito e tudo mais, e todo mundo só se fala nisso, põe atenção nisso, né? Mas que maravilha! Esse tipo de desinformação vestida de informação foi o que eu alertei vocês no final do ano passado que ia ser insuportável esse ano. Para mim já está sendo, eu não tenho mais paciência para isso. Assim, é bom quando eu conecto com a rede, vem uma paciência que eu não sei da onde. Então todas essas conversas, e esse é o meu alerta, elas voltarão, já voltaram, não sei se vocês repararam, já voltaram, mas voltarão com força. Então pode esperar para a volta da conversa dos 3 dias de escuridão, do guardar a água e o atum, o asteroide que vai colidir com a Terra, é o tsunami não sei da onde. Agora, esse é um nível baixo. Normalmente pega quem está começando no despertar essas conversas, né? Quem ainda não passou por isso, né? A gente já passou por isso algumas vezes, né? Então quem está passando pela primeira vez talvez seja pego nisso. Agora, tem uma segunda faixa que eu quero alertar vocês até chegar na terceira faixa, que é o contra tudo, contra todos. A segunda faixa é a terceirização do despertar da consciência. A minha salvação está na mão de alguém. Então vamos lá. Mais uma vez. A nave vai vir buscar a separação do joio e do trigo, a colheita. Os pleidianos estão vindo. Os arcturianos vão nos resgatar. É só sentar, esperar e não fazer nada. Que daqui a 2 anos está tudo resolvido. Ainda dá prazo. Engraçado que são as mesmas pessoas que deram prazo em 2018, em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Falou do asteroide, falou do resgate, falou do fim do mundo, falou da Terceira Guerra Mundial. Falou, ué, não aconteceu nada que eles falaram. E agora está falando que daqui a 2 anos todo mundo vai ser resgatado? Não tem como ter paciência com isso. Agora, esse está para o segundo povo do despertar da consciência. O primeiro está caindo ainda naquelas conversas que a gente já manja. O segundo já começa a cair na terceirização do despertar, que foca exatamente na nossa carência física e mental. Nós somos carentes, nós como humanos, né? O humano precisa de um abraço, o humano precisa que goste dele, ele precisa de carinho, o humano precisa ser cuidado, o humano precisa de um pai e uma mãe.
Por isso que muitas pessoas saem debaixo do guarda-chuva das religiões e entram nos novos guarda-chuvas das pseudo-religiões do despertar da consciência, do YouTube, dos cursos, dos gurus disfarçados de professores. Essa é a segunda faixa. Terceira faixa, que é o que a gente entra agora. Não que isso já não esteja acontecendo. O que eu vou falar para vocês, vocês já repararam que essas duas faixas já estão acontecendo? De vento em popa, né? Só vai aumentar, vai intensificar. A terceira faixa da enganação, aqui começa com o pé no fundo do acelerador agora, é o ataque aos facilitadores do despertar da consciência. É o ataque contra os facilitadores do verdadeiro despertar da consciência. Quem não faz parte dessa patota das novas religiões espiritualistas do despertar vai ser atacado. E quando eu digo atacado, eu não estou falando necessariamente fisicamente. E depois atacar a pessoa. Como que eu ataco as informações? Eu ataco as informações baseado no porquê que nós caímos nas duas primeiras faixas. Nós caímos nas duas primeiras faixas. Primeiro, a gente fica impressionado com informações que vêm de fora. Nossa, é um ET que está falando. Primeiro, será que é um ET que está falando? Segundo, e daí se for um ET que está falando? O que ele está falando? Ele ser de fora da Terra dá alguma carteirinha de que ele é melhor que a gente? Ser de fora da Terra faz alguém ter mais densidade consciencial? Estar fora da Terra dá autoridade moral para alguém? Atenção na mensagem. E no mensageiro, claro, mas atenção na mensagem. Por quê? Como? Faz sentido? Faz sentido. Essa nossa carência, essa nossa necessidade de seguir, necessidade de ser resgatado, que está no nosso DNA, a necessidade da servidão, que foi colocada mesmo, programada em nós, programada no nosso subconsciente, programada na nossa mente, programado no nosso corpo, programado no nosso campo energético e posto como programação no inconsciente coletivo do planeta. Então é remar contra a maré. E essa terceira faixa, a do contra tudo e contra todos, ela é o ataque, primeiramente, às ideias de quem está no despertar da consciência, segundo, a pessoa. Como que eu ataco as ideias? Vamos lá. Terra, planeta, prisão. Aí vai começar, já começou, mas vai intensificar. Entidades incorporando, desmentindo as informações, falando que não é assim, direcionando, sempre para um discurso da terceirização do despertar. Ou seja, nem tudo é com você, deixa um pouco comigo. E quando eu digo entidades, entre entidades da Terra, disfarçado de guardiões, enfim, e extraterrestres, ou ditos, né, como se fossem extraterrestres. Quando, na verdade, 90% do caso é animismo, né, é o próprio médium tirando as ideias da sua própria cabeça, e uns 10% de entidades da oposição acopladas, disfarçadas de guardiões, e aqui eu não estou colocando a culpa inteira no médium. Muitas vezes o médium é enganado por falta de conhecimento, por cegueira, por ego, por vaidade, né? Não estudou, não evoluiu, não foi para frente, né? Não fez o orar e vigiar da forma que queria, né? Ele direciona o orar e vigiar, né? Olha, eu só vou vigiar se for aqui eu não vigio, né? Então as ideias do despertar serão atacadas. As ideias de que você é um fractal da fonte. As ideias de o que é o planeta Terra e quem é você. São as duas perguntas que se respondem nessa fase do despertar da consciência na fisicalidade. Quem somos e aonde estamos. A realidade de quem somos. As ideias de quem fala sobre a realidade de quem somos. Fractal da fonte. Desdobramento serafínico. Filhos criadores em ação, experienciando. Presos nessa localidade. Isso vai ser muito atacado. Essas ideias serão muito atacadas. Serão atacadas, primeiro, de uma forma sutil, rebatendo as ideias devagar. Segundo, de uma forma mais intensa, não só rebatendo as ideias, mas colocando o contra-despertar à frente. Terceiro, os facilitadores serão pessoalmente atacados. Isso começa agora. O rebate das ideias, de uma forma light, já está acontecendo porque vocês que estão despertando, estão questionando os facilitadores que estão trazendo informações deturpadas. E esse questionamento, que é muito legal, e esse questionamento está trazendo um rebate das ideias. Seja do médium supostamente incorporado com uma entidade, ou incorporado com extraterrestre. Já está acontecendo o rebate das ideias. Isso é muito legal. A próxima fase que começamos a entrar agora é o ataque às ideias. E o ataque, ele não é isolado.
é um ataque coordenado. Quando eu falei há pouco que quem não faz parte da patota da desinformação vai começar a ser atacado porque eles tentam deixar você mais isolado, né? Para que não tenha tanta defesa. É disso que eu estou falando. Observem as patotas do anti-despertar. É um alerta só. Se você não sente aqui, não sente aqui, descarta esse vídeo. Pega o que serve para você, o resto joga fora. Tá tudo certo. É um alerta para que você entenda o que está acontecendo, para você não ser enganado. O que nós trazemos aqui no Despertar, dentro da educação consciencial, questione também. Eu sempre peço para vocês, se vocês observarem um comportamento em mim ou uma ideia que não condiz com o que eu estou falando e trazendo desde 2017 para vocês aqui no canal, por favor, me chamem a atenção. Todos nós estamos sujeitos a cair em armadilhas da oposição. Nós não somos perfeitos, estamos humanos. E como que a educação consciencial vai se posicionar frente a isso? Preciso explicar para vocês rapidamente duas frentes. A primeira frente de trabalho é aquela que a gente já está fazendo. É a frente de trabalho que nada nos impede de trazer a informação do despertar da consciência. Nada. Pelos diversos meios, desde aqui no YouTube em aberto, desde os cursos gratuitos, livros, os cursos pagos, os eventos presenciais, eventos online. Cada um traz um pedaço da informação de uma forma. E o que é possível trazer dentro daquele canal de comunicação. A gente vai continuar fazendo isso e tentar deixar disponível para vocês a maior quantidade de informação online possível. Porque o online acelera o acesso à informação. Você não precisa esperar me encontrar em algum lugar. Agora, tem coisas que não tem como a gente fazer online. Então, o que tiver possível de se fazer online, a gente vai fazer online, vai deixar disponível. E agora tem uma segunda vertente. Eu vou explicar para vocês. Do compromisso que a gente assumiu com a Ordem Mariana, eu e o Lael já começamos a fazer isso juntos. E agora eu vou precisar tomar um passo à frente para ir além de levar as informações para onde ela precisa ser levada e para onde ela não foi levada ainda. Vou começar a participar de alguns eventos, algumas coisas diferentes, porque a gente precisa levar as informações para alguns lugares onde ela ainda não está. Esse é um compromisso que eu tenho com a Ordem Mariana, de levar as informações dentro de algumas religiões, principalmente as cristãs, que tem obviamente uma referência de Maria, né? Cristo. Porque a Ordem Mariana ela tem o objetivo de ajudar a rede crística a despertar os seus fractais que estão aqui, através do slogan, do mote, né? Tirar o Cristo da cruz. Vamos tirar o Cristo da cruz.